Olá, pessoal, bora para mais um vídeo do canal. Agora um vidinho mais curto, do jeitinho que vocês pediram, tá bem explicadinho como que a gente faz para colocar os indicadores. E os primeiros que eu vou começar hoje vai ser com suporte e resistência, para ensinar vocês a forma mais fácil de vocês traçarem suporte e resistência, sem precisar de nenhum script automático, nada do tipo, beleza? Mas também vou mostrar para vocês a facilidade que é um script automático. Bora lá para a nossa aula de suporte e resistência. Então, vamos lá, primeiramente, o que é linha de suporte? A linha de suporte é um nível no gráfico onde o preço tem dificuldade em cair abaixo daquele nível, tá? Lembrando que linha de suporte, ela é representada por uma linha, porém ela representa uma região onde o preço tem dificuldade de cair, tá? Então, vai ser como se fosse o nosso chão do gráfico, beleza? Então, quando se aproxima daquela linha, tende a parar de cair e pode até subir, tá? Então, é uma região onde o preço respeita aquele valor mínimo e ele dificilmente começa a cair abaixo daquilo, tá? Ele precisa acontecer um rompimento para quebrar aquele limite, né? Entre aspas, limite que se formou naquela determinada região daquele determinado preço, beleza? Então, vai ser o nosso chão do gráfico. Agora, a linha de resistência, ela é ao contrário da nossa linha de suporte. Então, ela vai ser o nosso teto do gráfico, que é quando o preço ele tem dificuldade de subir acima daquele valor. Então, o preço ele chegou ali num valor máximo, e aí o preço fica subindo e descendo, fazendo a variação de mercado, só que ele tem dificuldade ainda de romper aquela linha de resistência. É o que acontece hoje com o Bitcoin. O Bitcoin já atingiu o seu valor máximo, né? E aí o preço ele tem muita dificuldade de estourar aquele valor do Bitcoin, né? De romper as barreiras de resistência, daquele topo encontrado. Então, basicamente, seria isso. Então, a linha de resistência é ao contrário da linha de suporte, que é o nível do gráfico onde o preço encontra dificuldades para subir além daquele ponto. Então, a gente tem linha de resistência como o nosso teto do gráfico e linha de suporte como o nosso chão do gráfico, tá? Essa imagem representa bem para vocês entenderem. Aqui é a variação de velas, variação gráfica que existe. Dentro dela há uma região de suporte onde o preço, ó, ele atinge topos e fundos, mas ele tem dificuldade de ultrapassar essa linha de fundo do suporte, tá? E aqui a linha de resistência, onde o preço ele alcança vários topos, porém ele tem dificuldade de ultrapassar essa região de resistência que a gente faz ali uma linha para traçar. Aqui dá para vocês ver melhor, tá? Uma linha de suporte, ó, e uma linha de resistência, ó. Pode ver que o preço respeitou várias vezes essa região de resistência. Aqui também, ó, o preço respeitou várias vezes essa região de suporte, até finalmente romper o suporte e encontrar uma nova variação de mercado, tá? Então, nesse caso aqui de rompimento do suporte, o que era suporte vira uma resistência e a gente ganha outro suporte aqui que vai acompanhar a variação de preço, beleza? Agora, vamos para a prática que vai ficar tudo mais fácil quando eu mostrar para vocês na prática como que a gente vai fazer, tá? Eu vou excluir aqui primeiro, para ficar mais fácil, para a gente começar do zero, beleza? Então, vamos lá. Eu vou pegar um ativo aqui, ó. Vou pegar esse aqui que tá mesmo. Ó, vou pegar esse ativo aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer para traçar linha de suporte e resistência bem rapidinho, bem simples e bem fácil, beleza? A gente vai encontrar o zigue-zague e a gente vai colocar em 5%, como a gente sempre faz naquela porcentagemzinha que a gente trabalha, beleza? 5%, olha, já deu os topos e fundos aqui pra gente. E eu sempre gosto, quando eu vou trabalhar em 1 minuto, eu gosto de colocar em velas de 5 minutos para fazer essa traçagem, tá? Para traçar as linhas de suporte e resistência, porque eu acho que assim eu tenho uma visibilidade muito melhor do que está acontecendo, tá? Porque as velas de 1 minuto são mais rápidas e ela acaba dando uma variação diferente do que sempre no período anterior. Então, vamos supor que eu fosse trabalhar em 5 minutos, eu faria a marcação em 15 minutos. Como eu vou trabalhar em 1 minuto, a gente vai fazer as marcações sempre analisando 5 minutos, beleza? Então, a primeira coisa, né, a gente colocou ali o zigue-zague, ele já deu os topos e fundos, e aqui eu já vou vir buscar uma linha horizontal e vou colocar no topo, no primeiro topo encontrado, tá? O topo que acabou de se formar é esse aqui, então eu já vou pegar ele, beleza? Vou pegar uma outra linha horizontal aqui e vou pegar o último, tá? O último fundo. Tá ainda se formando o último fundo, mas já dá pra ver que vai ser entre essa região aqui e essa aqui. Essa aqui tá um pouquinho mais baixa, eu vou pegar ela, beleza? Então, eu vou colocar bem rente aqui ao nosso final do pavio. Essa bolinha aqui, ó, ela serve pra vocês ajustarem,
tá? Então, vocês vão ajustar a posição com ela. Então, aqui, ó, eu já tenho uma linha de suporte e resistência, porém, vocês viram que ficou este fundo aqui, vago? Eu vou traçar ele também, tá? Porque ele também vai me auxiliar como uma boa região ali de entrada para eu ter um pouquinho de segurança. Então, é como se eu tivesse uma primeira resistência e aqui uma segunda resistência, beleza? Então, eu vou deixar traçado essas linhas aqui, vou voltar para um minuto e vou ver se tem alguma alteração, tá? Aqui não tem nenhuma alteração significativa que eu faria aqui na nossa linha de suporte e resistência e tá traçado as linhas de suporte e resistência. Lembrando que aqui a gente tem duas resistências, basicamente, né? Uma primeira resistência, uma segunda resistência. Aqui você não precisa se preocupar em fazer movimentações. O que você precisa se preocupar em fazer movimentações é nessa linha de suporte aqui. Então, vamos supor que o preço ele veio a descer muito abaixo dessa linha aqui. Então, a gente faz o quê? Movimentações nesta linha aqui de suporte e resistência. Então, a gente movimenta essa linha de acordo com a movimentação do preço. Então, é assim que eu faço os traços de linha de suporte e resistência. Para vocês terem uma ideia, tá? O New Indicator aqui, vou colocar em outra cor para vocês verem como funciona, ó. Pode ver que ele bateu bem as linhas que eu já tinha colocado aqui, tá? Ele bateu bem preciso aqui, bem em cima, tá? Lembrando que ele é automático, ele é um pouquinho mais avançado e ele é mais preciso do que eu traçar manualmente, tá? Então, aqui seria a diferença do New Indicator para as linhas que eu tracei, beleza? Aqui eu vou colocar outro ativo para vocês verem que esse New Indicator, ele é muito bom porque ele acompanha as entradas de mercado, tá? Então, você colocou no primeiro ativo, ele começa a acompanhar todas, tá? Então, vale a pena vocês fazer este investimento. Quem quiser, tá lá no meu Telegram, tem o link lá certinho, tá? No clique aqui, fixado, vocês vão lá e adquire lá o linhas automáticas, que é assim que faz. Mas quem não quiser tá adquirindo linhas automáticas, vocês pegam e façam manualmente, conforme eu ensinei aqui para vocês nessa primeira demonstração, beleza? Vamos fazer mais uma vez para ficar bem nítido. Vou fazer nessa aqui, ó. Não, essa aqui eu já acabei de fazer, peraí. Vou pegar outra. Opa, o que tá acontecendo aqui? Peraí, aí meu mouse tá de bug. Aí foi. Ó, vamos pegar uma outra aqui só pra gente ficar craque nisso, tá? Vem em ferramentas. A gente vai mudar primeiro para 5 minutos. Beleza? 5 minutos, já tá com o nosso zigue-zague aplicado. Ó, aqui tá bem fácil, ó. Vamos pegar a nossa ferramenta, linhas horizontais. Já vou colocar aqui no nosso primeiro topo. E já vou colocar aqui nesse nosso último fundo. Nosso último fundo válido que tá rolando bem aqui pertinho do preço, tá? Então, aqui seria a zona de resistência, aqui a zona de suporte. Se o preço vir a cair mais para baixo, a gente vai acompanhando este nosso desenho que tá fazendo o preço, tá? Como uma segunda linha de resistência, eu traçaria aqui também, ó, para deixar aqui já mapeado, tá? E aqui, ó, o gráfico, ele tá vindo, ele tá descendo bastante. Então, as linhas que tá tendo confluência, ó, já são as de suporte, beleza? Onde o preço ali, ele tá dando uma respeitada agora, ó, respeitou aqui e tá respeitando aqui. Aqui nas linhas de resistência, ele não tá respeitando muito, ó, ele veio respeitar mais por aqui, ó. Então, aqui vocês podem ir traçando as confluências que vocês forem achando e vão utilizando como suporte e resistência, tá? Então, basicamente, assim que eu faço os traços. Na dúvida, eu uso o New Indicator, que é um indicador, ele facilita bastante o tempo e vai ajudar vocês, beleza? Aulinha simples, básica, e eu sei que tenho certeza que vai ajudar muita gente. Beijo e até a próxima!